Glórias a Deus, Senhor Deus. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 5. Vem, todos se encontraram. Glórias a Deus, Senhor Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, teu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vós tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glórias a Deus, Senhor Deus. Oh, amado e querido Deus e Pai. Oh, papai amado, já foi feita a oração, meu Deus, oh Pai. Essa oração de maneira nenhuma, meu Deus, oh Pai amado, desqualifica ou diminui a oração da tua serva, Pai. Mas que ela venha, Senhor, acrescentar em nossas vidas aquilo que o Senhor queira falar conosco. Abre os nossos corações e fala, Senhor Deus, que a tua igreja ouve em o nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, pode assentar e ficar bem à vontade na presença do nosso Deus, por tudo quanto foi ministrado aqui nesta noite, os hinos entoados e toda a palavra que foi falada aqui, já falou poderosamente em nossas vidas e nossos corações. Se tivermos que sairmos daqui agora, nós já saímos cheios da graça e do poder do nosso Deus. Amém? Quando a pastora Neide estava aqui ministrando aquela forte palavra movida pelo Espírito Santo de Deus, ela quase, eu pensei que ela pudesse estar até lendo aqui o meu esboço, né, da palavra que Deus me deu hoje à tarde, amém? Um grande, muito forte, Deus falou muito forte com ele e confirmou a palavra aqui através da pastora deles. É por isso que eu agradeço a Deus, amém? Deus, ele sempre confirma a sua palavra nas nossas vidas para a glória do Deus Santo soberano nome, amém? Amados, o nome Josué, que Moisés colocou em Oséias, né? Ele significa Deus salva. O nome de Josué significa Deus salva. Jesus na Bíblia, ele aponta para Jesus através de Josué. Josué, ele foi uma espécie de Jesus ali, para que os planos de Deus, os propósitos de Deus pudessem ser transformados em realidade. Porque ele pudesse ser realmente uma palavra que pudesse estar transformando as vidas e levando aquele povo até a Canaã, para herdar aquela terra que Deus já tinha prometido àquele povo. Através da vida de Josué, seremos corajosos e motivados a olhar com outra perspectiva. Através da vida, através da obediência de Josué, nós somos motivados a prosseguir na jornada que Deus ele tem para cada um de nós. E o título que o Espírito Santo de Deus ele colocou no meu coração através dessa palavra foi Vencendo Vitórias, amém? Vencendo desafios, né? Porque estava diante de Josué um desafio muito grande, um desafio de estar substituindo um grande legislador, uma pessoa que foi tremendamente usada por Deus, né? A palavra de Deus, a irmã confirmou aqui, que através de Moisés, através da obediência de Moisés, ele abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou ali
aos pés enxutos. Amém? São desafios, amados, que se apresentam a todo momento, a todo instante, tanto para nós que somos crentes, que cremos na palavra de Deus, como para qualquer outra pessoa. Esses desafios eles se levantam. E aqui nós vamos receber através da vida de Josué uma estratégia para que esses desafios sejam realizados, para que esses desafios sejam vencidos, e a glória é do nome do Senhor Jesus. Amém? Josué, ele foi um dos 12 espiões que entraram na terra de Canaã e que voltou com um relatório positivo. Ele disse àqueles homens: olha, a terra era realmente mana, leite e mel. Existiam duas pessoas para carregar um cacho de uva. Então aquela terra era maravilhosa. Mas ele foi o único que veio com essas, ele e o Caleb, que veio com essas notícias positivas, né, acerca da terra de Canaã. Foi o homem que foi permitido subir no Monte Sinai quando Deus deu a lei a Moisés. Está escrito em Êxodo capítulo 24, versículo 13. Mas agora Moisés é morto. Moisés ele morreu. E ele recebeu uma missão que era uma missão tremenda, grandiosa. É fazer aquele povo passar ali o Jordão e conquistar a terra de Canaã. Glórias a Deus, aleluia. Amados, e essa missão, ela era tremenda para estar substituindo ali Moisés naquela empreitada, né, de levar aquele povo, milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas para conquistar aquela terra. Quem é que nunca sentiu uma pressão, né, da responsabilidade que às vezes recai sobre as nossas vidas, né? Pressão de estarmos fazendo algo até superior às nossas forças. Quem já não sentiu medo diante de um desafio? De um desafio que pode estar fazendo com que as nossas expectativas, aquilo que nós pensamos de nós mesmos, ser superior àquele desafio que nos está sendo proposto. Amém? Às vezes pode ser uma enfermidade. Às vezes uma enfermidade é um grande desafio. Está com menos de 15 dias que eu passei por uma cirurgia, né, do coração. Todos aqui que já conhecem, ele já deu esse testemunho aqui, né? Sofri um infarto. Mas Deus, ele, com suas mãos de poder, ele me tirou daquela expectativa de morte ali. Pode ser uma enfermidade, uma perda. Quem é que nunca perdeu algo? Alguém? Aquilo que nós tanto amamos, né? Quem que não perdeu, não teve uma perda? Josué não podia pestanejar diante dos desafios. Ele tinha um Jordão para atravessar. A palavra de Deus diz que Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Quem não tem um Jordão para atravessar? Talvez o seu Jordão ser atravessar, seja o seu casamento, na sua estrutura familiar. Quem sabe no seu trabalho, nos seus estudos, na vida financeira, sempre aparece um Jordão para ser atravessado. Glórias a Deus, aleluia. E talvez esse atravessar do Jordão, ele precisa que nós tomamos uma atitude de fé, de confiança. Moisés, ele ouviu a voz de Deus. Mas Josué ouviu a voz de Deus. Ele estava atento para ouvir o que Deus ele iria falar para você. E ele tomou então a sua atitude. E nós, diante dos Jordões que se apresenta a nossa vida, nós também temos que tomar atitude. E nós aprendemos com a
com a coragem de Josué. A palavra de Deus diz: ó, seja corajoso, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Josué foi corajoso, e nós temos que sermos corajosos. Nós temos que estarmos dispostos a fazer aquilo que Deus ele tem falado para nós. Moisés, um grande líder, grande libertador, legislador, intercessor. E esta era o desafio de Josué. Glórias a Deus, Jesus. Às vezes, amados, esse tipo de crise, esse tipo de sobressalto, né, ele aparece para nós de repente. Não é, às vezes, não dá tempo de nós nos prepararmos para receber um grande desafio nas nossas vidas. E hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise que afeta todo mundo. Essa pandemia, né, que foi uma pandemia global, que afetou o mundo inteiro. Crise política, social, crises de violência, criminalidade acontecendo, né, muito forte no país. Isso tudo, amados, são sinais do fim dos tempos e mostra cada vez mais próxima a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está às portas e a sua vida é iminente e se mostra evidente estando essas coisas, todas as coisas acontecendo. Podemos ver o desequilíbrio da natureza, né? Inundação para todos os cantos, principalmente em São Paulo, nas cidades mais para o sul, né? Inundações, tsunamis, terremotos. José, diante da crise do seu tempo, escolheu ouvir a voz de Deus. Amém? Que voz que nós temos ouvido, amados? Nós temos ouvido a voz do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que nós, no mundo, nós passaríamos por aflição, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, amado, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Precisamos tirar o foco do problema e sabemos que Deus, o Deus que servimos, está no controle da nossa vida. Deus nunca perdeu o controle. Deus está no alto e sublime trono, vendo todas as coisas, e tudo está sobre as suas mãos, tudo está sob controle. Nós não podemos desanimar, nós não podemos baixar a nossa guarda, nós não podemos de maneira nenhuma desanimar, voltar atrás. A palavra diz que Deus não agrada daqueles que voltam atrás, mas a sua alma se compraz daquele que avança, daquele que segue em frente, olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, Ele nos tem preparado para cruzar o nosso Jordão. O Espírito Santo de Deus já falou conosco aqui nesta noite. Se nós passarmos pelas águas, as águas não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará, nem sua chama arderá em nós. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. É só parar para ouvir o nosso Deus. O nosso Deus nessa noite está falando que nós não devemos temer, que nós devemos ser corajosos, que nós devemos ter bom ânimo, para que nós possamos vencer tudo quanto vem sobre nós, os desafios que nos apresentam a cada dia, e nós vamos estar vencendo esse desafio para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. No versículo 3, a palavra diz que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vós o tenho dado. Amém? Essa é a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, meus amados. Nós não devemos baixar a guarda, nem estarmos desanimados, cabisbaixos, pensando que nada vai dar certo. Às vezes sofremos grandes perdas na nossa vida, mas nós devemos desligar do que ficou para trás. Às vezes nós temos dificuldade em deixar as coisas ruins para trás. Às vezes nós temos dificuldade em tocarmos a nossa vida para frente. Às vezes ficamos remoendo aquela coisa,
aquele fato que aconteceu na nossa vida. Amados, a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para o nosso Deus. Amém. Exaltado o nome santo do nosso Deus. Existe uma Canaã a ser conquistada. Existe um prêmio soberano da nossa vocação, que é Deus em Cristo Jesus. Nós temos que entrar nessa Canaã celestial. E essa leve e momentânea tribulação serve para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. As tribulações servem, as dificuldades, as lutas servem para nos aperfeiçoar, para nos moldarmos, para que nós possamos chegarmos onde Deus Ele tem preparado para nós chegarmos. O esforço e o bom ânimo é a arma que precisamos para vencer esses desafios. O esforço e o bom ânimo é a arma que precisamos para vencer esse desafio. A palavra de Deus diz que é com esforço que nós conquistamos o reino de Deus, e que ninguém que não se esforça não se apodera dele. Não é de mão beijada, amado. Às vezes nós temos que nos esforçar, como Deus falou para Josué, está falando para mim, para você nesta noite, para que nós sejamos fortes e corajosos, para que nós não desanimamos, para que não decaiamos os nossos semblantes, os nossos pensamentos, com cheiro de tristeza, olhando para trás aquilo que já ficou para trás, mas que possamos prosseguirmos firmes na presença do nosso Deus. Em João capítulo 16, já foi mencionado aqui, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus. Exaltado o nome santo do nosso Deus, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Não era para me estar aqui pregando, falando, louvando e bendizendo o nome santo do nosso Deus. No momento que eu estava louvando, eu ainda sentia um certo cansaço, que tem pouco tempo que eu fiz essa cirurgia no meu coração. Mas tudo que tem fôlego, louve o nome do Senhor Jesus. Amém? Não é nada que possa nos impedirmos de estarmos na presença do nosso Deus, né, irmã Edna? Glórias a Deus, aleluia. Às vezes estamos fracos, mas é Deus que nos fortalece. É o poder de Deus que nos fortalece. É Ele que está no controle das nossas vidas. É Ele que coloca-nos de pé e que nos dá essa força para a glória do Teu santo e soberano nome. Amém? Glórias, aleluia. Concluindo essa palavra, meus amados, em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, está escrito: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a pessoa possa ler, até aqueles que passam correndo possam ler. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E a visão da igreja de Carabatás é multiplicar. A visão da igreja de Gravatar é evangelizar, amar, servir e fazer Jesus conhecido de todos os povos, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se eu pedi a minha filha para colocar umas metas ali naquele mural, para que nós possamos estarmos crescendo, para que nós possamos estarmos olhando e orando pelas metas que nós temos que alcançar durante todo esse ano. Ainda está em tempo de nós orarmos pelas metas. A igreja de Deus nesses dias, pelo dia primeiro, ela tem se colocado em oração e jejum. Eu tenho mandado esse período de oração, 21 dias de oração e jejum, para que sejam cumpridos os alvos que ali estabelecidos. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar vendo essas metas, pudessem estar orando por essas metas, pudessem estar jejuando por essas metas, amém? Para que Deus Ele possa então nos dar esta vitória, amém? Eu agradeço a Deus as pessoas que Deus Ele tem colocado nas nossas vidas para multiplicar, pastor? O pastor Aparecido, a pastora Deide e todos vocês, eles têm realmente orado para essa multiplicação. Ele deu um testemunho aqui acerca das cadeiras, nós tínhamos poucas cadeiras aqui,
mas eu fui comprando aos poucos, e ele compra cadeira, pastor, compra cadeira. E graças a Deus as cadeiras estão aí, amém? Porque a nossa visão, a visão da igreja de Deus do Brasil, aqui do Gravatá, é multiplicar para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Dou glórias a Deus, dou graças a Deus pela vida do pastor que veio para cá para nos ajudar nesta batalha, né? Multiplicar e assim vamos estarmos fazendo isso, se Deus nos abençoar, nos ajudar, para que nós possamos estar colocando ali as metas para nós estarmos olhando e orando para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? E a Bíblia, amados, é a nossa regra e a base da nossa fé, amém? É a palavra de Deus. A Bíblia é, quando esse livro está fechado, ele é um livro simplesmente, mas quando ele é aberto, e um homem ou uma mulher de Deus, ele lê esse livro, ele passa a ser a voz de Deus para nossas vidas, amém? E nós temos que estar atentos para ouvirmos a voz do nosso Deus, amém? E nós ouvimos a voz de Deus nessa noite, amém? Glórias a Deus, aleluia. E nós vamos sair daqui cheio do poder e da graça de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa continuar falando através do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações, porque a fé vem pela palavra e a pregação da palavra do nosso Deus, amém? E a palavra foi pregada. Às vezes nós, com nossas familiaridades humanas, nós não passamos tudo quanto o Espírito Santo de Deus fala conosco, amém? Mas esse Espírito que zela pela tua palavra haverá de estar falando mais profundamente no teu coração para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Oremos ao nosso Deus. Amado e querido Deus e Pai, nós te damos graça, meu Deus, o Pai, pela tua palavra. Oh, meu Deus, por tudo quanto o Senhor falou conosco aqui nesta noite, pela palavra da tua serva, meu Deus, o Pai amado, pelos hinos aqui entoados, pela palavra, meu Deus, o Pai amado, que o Senhor, Pai, me condicionou para estar falando nesta noite à tua igreja, meu Deus. Essa palavra, ela foi lançada, meu Deus, o Pai, como uma semente, oh, Pai, numa terra fértil, que essa terra possa produzir, meu Deus, o Pai amado, o 100% em nome do Senhor Jesus, o Pai, e que essa palavra possa sim produzir frutos de, o Pai amado, de coragem, meu Deus, de ânimo, de bom ânimo, meu Deus, o Pai, para que possamos vencer os desafios que nos está proposto em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos a Ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Na quinta-feira nós temos aqui